Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Kuster e eu estou aqui hoje para fazer a direção da nossa palestra dessa noite, manhã ou tarde, a depender da hora que você for assisti-la. A nossa casa ela segue fechada, seguindo as orientações dos governantes e das autoridades de saúde, mas o nosso trabalho continua. Nós continuamos auxiliando as pessoas na Rocinha. Nossa casa ela não está aberta, mas através de diversos canais continuamos dando suporte a eles, assim como a tarefa de divulgação doutrinária. Para vocês saberem mais, por favor, nos sigam, tanto no YouTube, como vocês estão fazendo agora, assistindo essa palestra, quanto também no nosso canal no Instagram. Diariamente a gente coloca informações sobre as atividades da nossa casa e também a nossa homepage na internet, www.rita.org.br. Nos sigam e também divulguem para os amigos de vocês as palestras, o Instagram, para a gente formar essa corrente no bem. Vamos agora fazer a nossa oração para iniciar a palestra dessa noite. Vamos então colocar a figura de Jesus na nossa tela mental e orar ao Mestre, pedindo: Senhor, rogamos nessa hora, Mestre, o teu envolvimento amoroso para todos os lares aqui representados. Ajuda-nos, Mestre, a elevarmos o nosso pensamento a Ti, a pelos próximos momentos nos desconectarmos mentalmente das questões materiais que nos angustiam, que nos preocupam, para que, com o olhar do Espírito, possamos, transcendendo essa realidade, enxergarmos um pouco além do significado material da vida. Envolve a nossa companheira Daniele Bittencourt, que fará as reflexões dessa noite nas tuas melhores vibrações, Mestre. E que seja em teu nome, em nome dos guias e dos mentores desta casa, da casa que nos abraça, que nos envolve, do nosso grupo de estudos espíritas Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, iniciar o estudo dessa noite com paz e com serenidade em nossos corações. Boa noite a todos, ou boa tarde ou bom dia, como o Gustavo bem lembrou. Nós estamos gravando esse vídeo hoje, mas com certeza ele chegará à casa de cada um de vocês no momento oportuno e esperamos que as reflexões desse momento possam acolher o coração de cada um de nós. Bom, o tema de hoje está no Livro dos Espíritos, as perguntas 128 a 131. Por meio das quais Kardec questiona os espíritos sobre a existência de anjos e demônios. Kardec, em síntese, pergunta se existiriam anjos e demônios. E aqui cabe a nós também refletir. Caso de fato existam anjos e demônios, o que os diferenciariam entre si? E mais, por que não perguntar? Caso de fato existam anjos e demônios, o que os diferenciariam de nós? Amigos, já antecipando um pouquinho o objeto maior das nossas reflexões, é preciso dizer desde já que não há nem anjos nem demônios. O que os diferem entre si, o que diferem os anjos e demônios de cada um de nós, é tão somente a constante e humana escolha entre vícios e virtudes. O que nos difere, portanto, de anjos e demônios é a nossa vontade. Esse tema nos faz recordar uma tradição apócrifa transportada pelo escritor francês Gustave Flaubert, não sei falar francês, do século XIX, em que ele conta que Santo Antônio de Tebas, ou também chamado Santo Antônio do Deserto, ou Santo Antão, foi um homem que viveu toda a sua vida dedicado a Deus numa caverna jejuando.
Santo Antão sofreu durante décadas a influência do demônio, que o tentava insistentemente, incansavelmente. O demônio tentava Santo Antão com a gula, com o tédio, com luxúria. E assim acontecia todos os dias. O demônio quase que elegeu Santo Antão como uma meta corporativa. Ele precisava fazer esse santo sucumbir. E assim, quando Santo Antão jejuava, o demônio fazia aparecer à sua frente mesas com todo tipo de alimentos para seduzi-lo. Quando Santo Antão resolvia orar e contemplar o céu, o demônio fazia aparecer à sua frente virgens lindas e nuas. E assim, ainda assim, Santo Antão, um homem santo que era, desejoso de assim se manter, seguindo os preceitos de Deus, resistia a absolutamente tudo. Conta Flaubert que, passados mais de 80 anos, em que o demônio tentava Santo Antão incansavelmente, quando esse homem, esse santo, já estava com 105 anos, o demônio finalmente desistiu. Demorou 80 anos, mas o demônio finalmente desistiu. E segundo o conto, o demônio olhou para Santo Antão e falou: olha, chega, você venceu. Pela primeira vez na história, eu encontrei alguém que foi de fato mais forte que eu. O demônio então olhou para Santo Antão, virou as costas e foi saindo dessa caverna. Nesse mesmo momento, esse homem santo olha para o céu e fala para Jesus, para Deus, numa oração muito simples. Ele diz: muito obrigada, Deus, porque agora eu me tornei um santo. O demônio para, ri e volta. Ou seja, até esse homem santo, no conto de Gustave Flaubert, que resistiu ao demônio, a todas as tentações por mais de 80 anos, esse homem santo que conseguiu, durante todo esse período, fazer valer por vontade, por escolha, fazer prevalecer as suas virtudes, em um dado momento, por vontade, por livre-arbítrio, por escolha, permitiu que a sua vaidade se destacasse. Então, amigos, essa história, verdadeira ou não, mas eu acho que ela coloca um pouquinho de luz nas reflexões do estudo dessa noite. Porque, na verdade, ela mostra que cada um de nós podemos errar e acertar. Cada um de nós podemos fazer prevalecer os nossos vícios ou as nossas virtudes. Cada um de nós temos o bem e o mal dentro de nós. Então, diante da busca pela verdade espírita, Kardec questiona aos espíritos, nas perguntas de 128 a 131, se existiriam anjos e demônios. E, como é explicado no livro, na verdade, os conceitos de anjos e demônios, eles são muito relacionados à tradição católica cristã, que admitia, e até hoje ainda admite, que Deus teria criado seres perfeitos, puros, para fazê-los de seus mensageiros, e a esses deu-se o nome de anjos. E, de igual modo, Deus também teria criado, tal qual os anjos, os demônios, aqueles espíritos maus, também chamados de diabo. Ainda segundo a tradição católica cristã, esses demônios seriam anjos que teriam se revoltado contra Deus e caíram no inferno. E lá ficariam para toda a eternidade. Amigos, todos sabemos que estamos aqui reunidos nesta casa, essa casa maravilhosa, que nos acolhe e que tem por fundamento maior a divulgação da doutrina espírita. E aqui, recebendo todos os alimentos que essa doutrina magnífica nos traz, a gente já pôde compreender, a gente já pôde interiorizar alguns conceitos, como o conceito de Deus, que está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Podemos compreender que Deus é soberanamente justo e bom,
como está na pergunta 13, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre Deus. E quando a gente já percebe o que é Deus, quando a gente consegue entender que Deus é soberanamente justo e bom, isso deve servir sempre como uma bússola do nosso pensar. Conhecedores que somos que Deus é soberanamente justo e bom, é impossível que nós consigamos pensar que Deus pudesse criar anjos bons e anjos maus. Em A Gênese, um dos livros do Pentateuco de Kardec, Kardec fala que é preciso que sempre que a gente encontrar algum pensamento defeituoso, alguma situação que exija o exercício da razão, que a gente utilize como bússola desse enfrentamento a essa dificuldade, a esse questionamento, o conceito de que Deus é soberanamente justo e bom, porque ao pensar dessa forma será impossível nos equivocarmos. Então, é exatamente isso. Se Deus é soberanamente justo e bom, se Deus tudo sabe, se Deus é onipresente e onisciente, por que razão teria Deus criado os anjos e feito desses seres seus mensageiros e permitido que eles vivessem eternamente nos céus e também tivesse criado demônios e, consequentemente, permitindo que esses seres, criados por eles, sofressem eternamente sem salvação? Onde estaria, portanto, a justiça de Deus se Deus tivesse criado seres fadados à danação eterna? Bom, essa reflexão que a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui agora foi também uma reflexão feita por Santo Agostinho. Agostinho de Hipona foi um grande teólogo africano da Idade Média. Ele nasceu em 354, no ano de 354, desencarnou em 430 aproximadamente, e ele foi um dos grandes pensadores do cristianismo na Idade Média. Santo Agostinho foi, inclusive, um dos principais... as reflexões de Santo Agostinho serviram, inclusive, como um dos principais nortes da Reforma Protestante, que foi promovida por Lutero. Porque Santo Agostinho, as suas reflexões sempre levaram em consideração alguns aspectos que são muito importantes no estudo de hoje, que é questionar o pecado original, questionar a graça de Deus, questionar a salvação e questionar a predestinação. Um pouco desses conceitos estão muito relacionados aos conceitos de anjos e demônios que a gente ainda carrega hoje. Bom, vejam, portanto, que desde a Idade Média, Santo Agostinho, que inclusive apoiou Kardec em toda a construção da doutrina espírita, há passagens deles, tanto no Livro dos Espíritos, no Evangelho, esse homem, já na Idade Média, trazia essas reflexões e colocava a luz na necessidade de refletirmos sobre esses dogmas. Santo Agostinho, já naquela época, ao colocar luz sobre esses dogmas, ele, na verdade, nos estimulava ao exercício da fé raciocinada. Ele nos estimulava e nos conclamava a pensar em Deus, a pensar com Deus e a pensar por Deus. Portanto, Santo Agostinho, tal como Kardec nos orienta, também chamava a atenção que era importante a gente ter esses valores, esses conceitos, esses paradigmas sobre quem é de fato Deus, o que é de fato Deus, para que a gente possa escolher os caminhos que tomaremos em nossas vidas. Portanto, amigos, em inúmeras respostas do Livro dos Espíritos, no Evangelho, em tantos outros livros da doutrina, é possível a gente afirmar que, de fato, não existem nem anjos, nem demônios. Deus, na verdade, nos criou a todos simples e ignorantes. Deus nos criou a todos absolutamente iguais,
sem distinção alguma. Anjos e demônios são apenas espíritos. Como bem afirmou Kardec, quando a gente reflete sobre a criação dos espíritos, ele fez uma analogia, dizendo que os espíritos recém-criados são como crianças, ainda ignorantes, inexperientes, em aprendizado e que vão, aos poucos, pouco a pouco, ganhando conhecimento, e esse conhecimento vai nos distinguindo no mundo. Então, esses somos nós. E aí, ao entender que é o conhecimento, que é o crescimento que nos permite nos distinguir no mundo, a gente também precisa perceber que o que conduz à diferenciação entre anjos e demônios, como a passagem de Santo Antão no início da nossa conversa, é tão somente a nossa vontade. Cabe a nós escolher se vamos exaltar os nossos vícios ou as nossas virtudes. E essa, de fato, talvez seja um dos maiores desafios do nosso dia a dia. É a escolha humana diária do que fazer, do que permitir que seja enaltecido. Conforme explicam os espíritos na resposta à pergunta 780, nós, espíritos, já conhecemos o que é o bem e o mal. E, portanto, a escolha nossa, quando caminhamos, qual caminho vamos optar. O livre-arbítrio, portanto, a vontade, as escolhas, são o que de fato nos diferem entre anjos e demônios e, portanto, nos diferem no mundo. A pergunta 780, que talvez valha a pena a gente ler, ela, na verdade, é 780A, em que Kardec pergunta: como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? E os espíritos respondem: fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Portanto, é responsabilidade nossa escolher entre o bem e o mal. E aí, ao entender a questão da responsabilidade, ao refletir sobre a questão das nossas escolhas, cabe lembrar um breve trecho da carta de Paulo aos Coríntios, em que Paulo fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Acho que vale repetir: eu não deixarei que nada me domine. Vontade. É a vontade que nos permite evitar que os nossos vícios nos dominem. Nós fazemos escolhas diariamente. Nós somos os frutos das nossas escolhas. A sociedade em que vivemos é fruto das nossas escolhas, de cada uma de nós. Cabe a nós escolher, no exercício do nosso livre-arbítrio, se queremos que os vícios ou as virtudes nos dominem. Como disse Paulo: eu não deixarei que nada nos domine. Que tenhamos isso como grande mantra, né, para ser repetido em todos os momentos em que a gente se vê em dificuldades, em reflexões, diante das adversidades que acontecem a toda hora. Então, diante dessas premissas, que eu tomo a liberdade de dizer que acredito que já é conhecida de todos nós. Não existe a menor pretensão de estarmos aqui trazendo reflexões novas. Cada um de nós tem essa certeza dentro dos nossos corações, porque no nosso dia a dia, quantas vezes numa situação de trânsito a gente leva uma fechada e a gente consegue escolher não fazer um sinal feio ou não revidar a fechada, né? E outras vezes a gente permite que outras coisas nos dominem e a gente perde o controle. Então, essas decisões fazem parte do nosso dia a dia, da essência humana. Então, cada um de nós, já sabendo dessas premissas, desses conceitos,
é preciso que comecemos a nos questionar. Cada um de nós consegue identificar em um processo de autoconhecimento quem de fato é? Cada um de nós consegue reconhecer nesse processo de autoavaliação aonde estão os nossos maiores vícios? Quem de fato somos nós quando não estamos sendo vistos, quando estamos reservados? É preciso, amigo, que nós lembremos muito disso. E Santo Agostinho, nas perguntas 919 e 919A do Livro dos Espíritos, nos convida a fazer esse exercício diário de autorreflexão, de autoconhecimento, para que a gente consiga perceber quem de nós somos e assim perceber aonde de fato precisamos melhorar, para que de fato seja possível nos diferenciar entre as caixinhas que temos hábito de colocar entre o bom e o mal, o anjo, o demônio, o certo e o errado. E aí também vale mais uma reflexão. Quem de nós pode afirmar ser essencialmente bom? Quem de nós pode afirmar também ser genuinamente mal? Por que então nós nos sentimos tão aptos a classificar os nossos irmãos de jornada como anjos ou demônios? Sobretudo demônios, porque nós temos mais hábito de condenar do que exaltar. Quem de nós pode, de fato, classificar aquele irmão que está vivendo as mesmas dificuldades de nós como maus? A vida é feita de luz e sombra, vícios e virtudes, bem e mal. Essa é a luta diária que devemos empreender para vencer nossas dificuldades da vida. E é importante dizer, amigos, que ainda há tempo de nos transformarmos. Ainda há tempo de modificarmos essa sociedade. Ainda há tempo de fazermos diferente. Porque a cada segundo em que estamos aqui encarnados, é possível mudar quem somos, como interagimos uns com os outros e o que de fato pretendemos fazer da experiência da reencarnação, da encarnação. Então, portanto, ao reconhecer que é possível, sim, ainda transformarmos esse nosso ambiente, ao termos a certeza de que cabe a nós mudar a nossa sociedade com os nossos atos, as nossas vibrações, o exercício pleno do nosso livre-arbítrio pelo bem, para o bem, a gente tira a capa que muitas vezes nos cobre, a gente tira a venda que nos faz acreditar na fatalidade. Essa doutrina maravilhosa, ela descortina essa visão de que estamos fadados a isso ou aquilo. Não existe fatalidade, não há fatalidade. Não estamos fadados a ser bons ou maus. Não somente nós, nossos amigos de jornada, aqueles com os quais muitas vezes não nos identificamos, sequer eles estão fadados a ser maus ou bons. E mais ainda, é importante que a gente entenda que sequer esses irmãos que muitas vezes nos sentimos poderosos para julgar, sequer eles são bons ou maus. Porque como nós, eles também vivem a luta diária das escolhas, do exercício do livre-arbítrio e do projeto maior de progresso, que é a única razão de estarmos aqui. Então, é preciso que a gente reconheça, não somente em nós, mas sobretudo nos outros. É preciso que a gente reconheça que cada um de nós, em cada um de nós, habita a noção de ternura. Em cada um de nós habita a gentileza. Em cada um de nós existe a centelha da indulgência. Em cada um de nós habita a noção de cuidado. Porque todos nós aqui nesse momento conectados, nessas reflexões sobre a doutrina espírita, aqueles que estão na rua precisando de um apoio, aqueles outros que não estão nem pensando em nada disso, todos nós podemos amar. Todos nós amamos.
em algum momento, em alguma medida, carregamos nós o amor, que é o maior de todos os sentimentos. Todos nós, somos capazes de nos doar. Todos nós vamos errar novamente. Todos nós vamos, ao fim, prosseguir, progredir, porque essa é a lei. A lei é de progresso. Então, de novo, tudo é questão de escolha. Tudo é questão de vontade. Tudo é livre-arbítrio. A pergunta 132 do Livro dos Espíritos, como a gente falou, ela não permite que se tenha dúvida. Na pergunta, os Espíritos nos ensinam que Deus nos concede a reencarnação a fim de possamos progredir. Então, a lei de progresso, ela é condição humana inafastável. Acontecerá. A questão é em que tempo. E o tempo cabe a nós também. Diante disso tudo, é possível a gente concluir que caridade, estudo doutrinário, disciplina e fé. Com esses 4 pilares, certamente conseguiremos seguir no caminho de Deus. Caridade, estudo doutrinário, disciplina e fé. Mas essa fé tem que ser raciocinada. Essa fé tem que nos fazer refletir. Essa fé tem que nos levar, de fato, a buscar a razão, a buscar o sentido, como Kardec nos falou. Essa fé tem que nos mover. Essa fé tem que nos fazer progredir. É chegado, portanto, amigos, o momento, o tempo de pormos fim a essa dicotomia que tanto nos atrasa. É chegado o momento de acabarmos com essas caixinhas que gostamos tanto de usar. Nem bons, nem maus, nem anjos, nem demônios. O que nos separa na realidade, o que nos separa a todos, na verdade, deveria nos unir. Porque estamos todos no mesmo momento, com as mesmas necessidades, ansiando pelos mesmos apoios. E aí, quando a gente pensa nessa questão da dicotomia, não por acaso, ao compreendermos a etimologia da palavra diabo, diabo significa exatamente aquele que separa, aquele que cinge, aquele que divide, né? Então, diabo é o oposto de Deus, porque Deus une, Deus integra. Portanto, sem entrar nessas discussões da tradição católica cristã, a gente precisa entender que temos que acabar com essas caixas. Nós temos que nos unir e olhar caridosamente para aquele que está do nosso lado e compreender que ele, como nós, também está vivendo dificuldades. Portanto, amigos, unidade, união e humanidade. São outras palavras que devemos tatuar nas nossas mentes, para que assim, quem sabe, diante das dificuldades, consigamos escolher pelo caminho da virtude. Porque estamos todos aqui num planeta de provas e expiações. Estamos todos aqui com o mesmo propósito, que é progredir. Estamos todos aqui juntos. Portanto, com as raríssimas exceções dos espíritos missionários, que com certeza não sou eu, e acredito que poucos são os que aqui estão conosco, em maior ou menor grau, estamos todos no mesmo estágio evolutivo. Então, usando a palavra que a gente tanto fala hoje, que está comum agora, né? Vamos ter um pouquinho de empatia, porque está todo mundo na mesma situação, está todo mundo lutando arduamente para conseguir se melhorar. E como cada um de nós é manifestação do todo, é preciso que a gente se una no propósito do bem. Essa casa, amigos, é uma casa maravilhosa. Essa casa abre as suas portas nesses momentos de dificuldade que estamos vivendo, em que todos estamos muito preocupados com a situação de pandemia, em que todos estamos ansiosos
por recebermos um consolo, um abraço quente. Essa casa dá a oportunidade de cada um de nós, nas nossas casas, recebermos esse abraço quente. Ao pararmos alguns minutos do nosso dia para estudar, refletir, a gente recebe esse abraço quente. E com isso, essa casa permite que cada um de nós consiga mostrar a sua própria luz. Essa casa permite que cada um de nós consiga sair da sombra. A doutrina dos espíritos, essa doutrina maravilhosa, ela enche de luz o nosso umbral interior. E como nos disse Leon Denis, o espiritismo luariza de esperança a noite das nossas existências. Olha que lindo, né? O espiritismo luariza de esperança a noite das nossas existências. Essa casa luariza de esperança as nossas casas quando estamos parados para assistir e refletir sobre os ensinamentos dos espíritos. E assim, já nos aproximando do fim, gostaria de tomar a liberdade de lembrar de para cada um de nós o testemunho do nosso querido Emmanuel. Emmanuel, esse espírito que nos presenteou com centenas de obras psicografadas pelo querido amigo Chico Xavier, em uma de suas muitas obras que nos levam à reflexão e nos permitem ampliar os olhos diante de tudo que estava obscuro por muito tempo, ele dá o testemunho de uma de suas encarnações. Emmanuel, na obra Há 2000 anos, essa aqui, eu trouxe essa porque é mais novinha, porque a edição antiga está toda desmontada já. Ele relata a encarnação dele como um grande senador romano, Públio Lentulus. É Lentulus ou é Lentulus? Lentulus. Públio Lentulus. Públio era um senador romano, um homem rico, poderoso, e como tal, naquela época, também era um homem orgulhoso, vaidoso. Públio era casado com a doce Lívia, uma mulher única, um espírito incomparável, que já naquela época exaltava Jesus e conclamava seus entes queridos, sobretudo o marido, a abrir os olhos para aquela oportunidade de conviver com Jesus naquela época. O casal tinha uma filha, Flávia, e essa filha padecia de uma doença muito grave e estava sempre se defrontando com a possibilidade breve do desencarne. Num dado momento, salvo engano, é o capítulo... Deixa eu ver aqui exatamente qual é o capítulo. Capítulo 5. Quem quiser ler, vale a pena, tá? Inclusive na internet. O capítulo é denominado O Messias de Nazaré. Num dado momento, Lívia está com o seu marido e ela o estimula a procurar Jesus. Ela fala que, quem sabe, se Públio procurasse Jesus, a filha poderia vir a ser curada. E, após tratativas, Públio assente, concorda e resolve procurar Jesus. Mas o livro já narra que ele diz, olha, ele resolve procurar Jesus, mas não durante o dia, sob as claras e tudo mais, de modo, no texto expresso, de modo a não descer de sua dignidade social e política. Olha o momento de dúvida, né, em que Públio está entre o vício e a virtude, mas ainda assim tem forças para ir procurar Jesus. Ao chegar no local, Públio se questiona, onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história dos seus milagres e da sua encantadora magia sobre as almas? E ainda fala, não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? Aquele homem, então, que decidiu procurar Jesus, ainda se encontrava dividido. O senador, então, sentiu o coração perdido num abismo de conjecturas, em que ele não conseguia definir de fato o que ele estava sentindo. O coração palpitava no peito, muito descompassado. Num dado momento, uma emoção dolorosa o invadiu,
As fibras mais íntimas do seu espírito se acenderam numa sensação que ele jamais havia experimentado. Foi nesse instante que, com o espírito, como se tivesse sob o império de um estranho e suave magnetismo, Públio ouve passos brandos de alguém que buscava encontrá-lo. Diante dos olhos ansiosos do senador, estacara uma personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e energia singular, irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Lágrimas ardentes rolaram dos olhos do senador, que raras vezes havia chorado em sua vida. E uma força misteriosa e absolutamente invencível fez com que esse homem orgulhoso, esse senador romano, se ajoelhasse e olhasse para Jesus. Públio desejou falar, mas não conseguia. O peito estava sufocado. Foi quando então, num gesto doce e de soberana bondade, Nazareno, Jesus, caminhou até ele, colocou cuidadosamente a destra na sua fronte e falou: Senador, por que me procuras? Públio não conseguia falar e Jesus continuou: fora melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia, para que assim pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Vejam, amigos, que Jesus falava que se Públio tivesse procurado a ele sem vergonha, sem orgulho, sem todos os entraves que a hierarquia social o impedia, aquele homem teria aprendido a lição sublime da fé e da humildade. E continua Jesus, mais uma vez, na sua comprovação de indulgência eterna, e ele diz: mas eu não vim no mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do seu coração desfalecido. O que Jesus disse, que não veio ao mundo derrogar as leis supremas da natureza, ele quis dizer que não ia jamais mudar, derrogar o livre-arbítrio. Sim, continua Jesus, não venho buscar o homem de Estado, o homem superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Continua Jesus. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque esta fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem sobre o mundo todas as vaidades da terra. E continua ainda Jesus dizendo: não, meu amigo, não estás sonhando, porque num dado momento o senador acredita: será que eu estou ouvindo tudo isso? Será que é verdade? Será que eu estou sonhando? Não, não está. E Jesus fala: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontrais hoje um ponto de referência de regeneração de tua vida. E aí o tema da nossa conversa. Jesus fala: está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigada a considerar que elas existem de toda natureza
cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos seus semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor. E Jesus conclui: mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto ditoso. Amigos, eu sugiro que todos nós consigamos ler esse capítulo inteiro. A gente já chegou nos minutos finais, mas é importante que a gente lembre que Jesus deu ao senador Públio Lentulus todas as oportunidades para que ele exercitasse a vontade e escolhesse o outro caminho, o caminho de regeneração, o caminho de humildade, de amor e fé. Naquele momento, aquele homem não pôde, mas hoje, esse homem foi um dos grandes divulgadores, por meio da psicografia maravilhosa de Chico Xavier, que é o cerne de grandes estudos nossos. Esse senador é Emmanuel. Então, que possamos aproveitar as oportunidades, mas se eventualmente as nossas dificuldades não nos permitirem, que tenhamos sempre em mente que não estamos fadados ao insucesso, à danação e ao sofrimento. O progresso virá. Cabe a nós escolher quando. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e muito obrigada. Obrigado, Daniele, pelas suas reflexões. Vamos fazer então a nossa oração para encerrar essa nossa palestra dessa noite. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de divulgarmos a doutrina que tanto nos conforta, que tanto nos acolhe, que tanto nos elucida. Abençoa, Senhor, cada um dos lares representados. Abençoa e magnetiza, Mestre, com as tuas vibrações todas as casas, todos os lares que em algum momento nos assistem. Abençoa, Mestre, e protege todos aqueles profissionais que necessitam trabalhar e que trabalham dedicadamente para que o retorno da nossa sociedade, no movimento de ir e vir, se faça da melhor maneira possível. Fortalece o nosso espírito, que através da tua mensagem, Jesus, possamos nos encher de ânimo e de esperança, em dias melhores, em renovação, em transformação das nossas almas, das nossas atitudes. Que seja então, Mestre, na tua bênção, na proteção dos guias e dos mentores espirituais, do nosso grupo de estudos espíritas Rita de Cássia, que nós possamos, Jesus, de nossa parte, encerrar a palestra dessa noite com paz e com serenidade em nossos corações.